Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Depois de um ataque hacker, o Ministério da Saúde acionou o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, a Polícia Federal e diz que há sistemas comprometidos. É destaque no site da CNN Brasil, a gente está falando desse assunto desde a madrugada, porque é muito grave o que aconteceu. Houve um ataque hacker ao site do Ministério da Saúde e ao aplicativo Conect SUS, né? Todo brasileiro conhece esse aplicativo aqui hoje porque a gente o acessa para pegar o comprovante da vacina. Sites, bancos de dados e outros serviços de aproximadamente 20 órgãos do governo federal foram alvo de pelo menos 2 ataques hackers nos dias 10 e 12 de dezembro. Ministério da Economia, Controladoria Geral da União e Polícia Rodoviária Federal são alguns exemplos. O caso mais emblemático foi o do Ministério da Saúde. Invasores tiraram do ar não apenas o site da instituição, mas também plataformas de monitoramento da Covid-19 e do Plano Nacional de Imunização. A pasta informou ter recuperado todas as informações. Para a Polícia Federal, para que possamos identificar esses criminosos, e as medidas estão sendo tomadas para restabelecer a rede interna do Ministério já foi restabelecida, o Conect SUS está em avanço para que volte a funcionar o mais rápido possível. Até aqui, a apuração da Polícia Federal indica que todos os alvos dos ataques usavam o mesmo serviço de nuvem, fruto de um contrato entre o governo federal e uma operadora de telecomunicações. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência emitiu um alerta afirmando ter identificado que alguns acessos irregulares partiram de perfis legítimos de administradores dos dados. Além dos danos imediatos com a paralisação de setores do serviço público, também existe a preocupação com a segurança das informações. Os últimos ataques retomam o debate sobre a vulnerabilidade de dados sensíveis do país e dos cidadãos. E é esse o assunto da nossa conversa com o Lucas Montarroios. Ele é especialista em tecnologia e inovação, diretor de tecnologia da HostDime Brasil. Lucas, vai ser muito bom te ter aqui no Item Mais para tirar as nossas dúvidas, que são muitas. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Agradeço o convite. Bem, Lucas, vamos focar aqui nos últimos acontecimentos no nosso país, principalmente o ataque às plataformas do Ministério da Saúde. O que sabemos sobre esse ataque específico? Então, Carol, sobre esse ataque que aconteceu direcionado ao Ministério da Saúde, sabemos pelas informações que foram publicadas, né, que foi um ataque de DNS spoofing. Mas o que isso significa, Lucas, esse termo técnico? Basicamente, o site que digitamos, o www.saude.gov.br, ele era direcionado para a página do Ministério da Saúde e, a partir de lá, conseguimos acessar as aplicações e informações relacionadas aos usuários, né? Porém, ao acessar este site, houve um redirecionamento da página para uma página falsa, que foi a página onde estava tendo uma mensagem de um suposto ataque ransomware. Esse suposto ataque ransomware foi investigado pela Polícia Federal e eles puderam confirmar que não houve um sequestro dos dados, ou seja, a criptografia dos mesmos não ocorreu. Com isso, a gente chega à definição do ataque, que é justamente o DNS spoofing, né? Que através dele foi feito o redirecionamento para uma outra página onde existia essa mensagem para intimidar o governo a pagar um possível resgate, né? Lucas, você disse pra gente que não houve o sequestro de dados, mas esse ataque expôs uma fragilidade na proteção aos nossos dados? Com certeza, expõe uma fragilidade grande. Assim, com as informações que temos acesso, nós não conseguimos ter uma definição assertiva de que o ataque foi exatamente esse, né? Isso é baseado nas informações que foram publicadas e em alguns testes. Eu mesmo, no dia que estava indisponível, consegui fazer alguns testes e validar que houve esse DNS spoofing, como eu falei. Porém, a solução para um DNS spoofing é muito rápida. Eu, por atuar num ambiente de alta criticidade, que é moldado por certas certificações internacionais, posso afirmar que para resolver um problema de um ataque como esse é algo bem simples. Então, basta fazer uma correção no registro de redirecionamento e a página e as aplicações teriam voltado ao pleno funcionamento, mas não foi o que ocorreu. Até hoje, inclusive, a página não está funcionando de acordo. Então, se você tentar acessar a página da saude.gov.br, ela está indisponível. Então, isso nos deixa até dúvidas, né?
Porque até hoje alguns serviços continuam fora do ar. Será que isso foi mesmo DNS spoofing? O quanto que os nossos dados foram expostos aos hacks, né? Então, isso demonstra, de certa forma, que existe sim uma fragilidade e eu diria mais uma certa inadimplência do governo quanto à segurança dos nossos dados, né? Você fala desse tipo de ataques. Vou tentar repetir aqui, me corrija se estiver errada, Lucas. DNS spoofing, correto? Corretamente. São vários tipos de ataques, é isso? Na verdade, com as informações que tivemos acesso, a gente constata de imediato 2 tipos de ataque, que é o DNS spoofing, que é o redirecionamento para uma página falsa, e nessa página falsa a gente chama de deface, que é, como a gente chama aqui no Brasil também, é de pichação, né? O termo mais vulgar, digamos assim. Então, basicamente, através desse deface, ele expõe uma mensagem que tenta intimidar as pessoas de forma agressiva contra algum governo, coisas do tipo. E nesse caso foi justamente tentando intimidar o governo para pagar o resgate dos dados, que segundo as informações que foram dispostas, não foram criptografados. É fácil identificar os autores de um ataque hacker como esse? Não é simples. Os autores em si, geralmente, quem está por trás de um ataque desse nível é sempre um grupo, né? Não é apenas um indivíduo. Então, um grupo muito bem organizado, eles planejam o ataque e eles planejam atacar de uma forma que eles fiquem irrastreáveis, né? Então, eles fazem um acesso, por exemplo, de uma máquina dos Estados Unidos. Eles podem estar aqui no Brasil fazendo ataque dos Estados Unidos. Quando for tentar fazer o rastreio de onde surgiu o ataque, enquanto estiver apontando para os Estados Unidos, na verdade, as pessoas estavam aqui no Brasil. Então, assim, de certa forma, existem várias camadas que eles aplicam para que o ataque seja feito de forma oculta, né? E que tipo de sistema é esse que foi invadido, Lucas? A gente fala aqui dos dados do Ministério da Saúde. O que a gente tem de detalhes com relação ao sistema em si? O sistema em si foi o Conect SUS, né? E o sistema que armazenava as informações sobre o Covid-19, né? Sobre a vacinação, a carteirinha de cada indivíduo. Então, assim, por exemplo, pessoas que estavam tentando sair do país ou entrar no país e que precisavam dessa informação para mostrar na alfândega ou em qualquer que seja o lugar, foram barradas e tiveram impactos imediatos, pois tinham programações, acaba tendo impacto financeiro, porque tem que remarcar um voo, alguma coisa do tipo. E as empresas privadas que estão de frente, por exemplo, uma empresa de aviação, que para permitir a entrada no país, ela precisa olhar a carteirinha de vacinação dessa pessoa, ela não vai de imediato se importar com o que está acontecendo lá no órgão do governo e liberar esse acesso, porque ela pode ser multada e, enfim, até por um certo receio mesmo de haver uma punição contra ela. Então, vários impactos foram sendo desencadeados diante desse ataque que ocorreu e indisponibilizou os dados dos usuários, né? De uma forma muito prática, Lucas, para quem está nos ouvindo, como se dá esse ataque hacker? Por exemplo, o hacker ele tem acesso a contas de servidores do governo federal, tem um acesso à nuvem do governo federal, tendo essas informações, por exemplo, isso facilitaria em alguma medida um ataque hacker? Sim, sem dúvidas. Se o atacante já possui as credenciais de acesso, então é muito simples para ele dar prosseguimento ao ataque, né? Basta acessar com as credenciais com acesso privilegiados e executar o ataque. Quando eles não possuem esse acesso, eles utilizam de várias formas de ataques para conseguir capturar o acesso. Eles têm um alvo, né? Eles têm um objetivo, eles traçam um objetivo e quando eles captam aquela informação, eles já fazem um planejamento para executar a segunda etapa do ataque, né? Como eu falei, eles se planejam bastante para que essas execuções sejam bem sucedidas. Então, se não tomarmos as devidas providências quanto à segurança da informação, uma hora ocorre um deslize e impactos severos podem acontecer. A ação dos hackers, que prejudicou o funcionamento de órgãos federais, teve como consequência imediata a interrupção de serviços prestados à população. Entre eles, o acesso a informações e comprovantes de vacinação disponíveis no aplicativo Conect SUS. Isso no momento em que, por decisão judicial, o Brasil passou a exigir o passaporte da vacina de quem chegava ao país. Vamos para a segunda parte da nossa conversa aqui, Lucas, para falar um pouco dos direitos. Quem é prejudicado por um ataque hacker, o que pode fazer? Tem como recorrer do ponto de vista legal?
Sim, Carol. Boa pergunta, inclusive. Eu tive a oportunidade de atuar de forma ativa na implementação da ISO 27701, que chamam até de ISO da LGPD. A LGPD, para quem não conhece, é a Lei Geral de Proteção de Dados, onde todos os controles são baseados na lei. Com isso, eu posso dizer que sim, afinal, existe até uma portaria onde pontua, por exemplo, para o Connect SUS, que o acesso aos dados da aplicação, que é de responsabilidade do governo, está sujeito sim à LGPD, que tem como seu principal fundamento a privacidade. Ou seja, se os dados foram impostos, ele aferiu diretamente a esta lei. E diferente de empresas privadas, que podem ser multadas em até 50 milhões de reais, os órgãos públicos, de acordo com a agência reguladora, eles podem sofrer advertência, a publicação do que foi ocorrido, um bloqueio, até eliminação mesmo dos dados que está sob a responsabilidade do órgão responsável, né? Suspensão parcial da tratativa de dados ou até mesmo a proibição total do funcionamento desse órgão quanto à atividade e manuseio daquele dado, né? Então, basicamente, é isso. As pessoas têm o direito, se elas se sentiram fragilizadas de certa forma, elas têm o direito, inclusive através da agência, né, fazer a solicitação de comprovações de que os dados delas estão íntegros e bem reservados, né? Ou seja, quem armazena as informações também tem que seguir medidas de segurança, é o que a lei garante. Isso, a lei garante isso. E o que os governos, empresas e nós podemos fazer para nos proteger de ações como essa, de ataques hackers? Como eu falei anteriormente, a gente pensa nessas legislações como se fossem impostas de certa forma para ser um entrave, mas pelo contrário, a LGPD ela veio para somar com uma necessidade que é bastante clara. Hoje o Brasil ele é o segundo país do mundo com maior índice de ataques, então somos o maior alvo, segundo pesquisas da NetScout, que é uma empresa global da área de segurança da informação. Então, nós, por sermos alvos, temos que tomar medidas protetivas. E a LGPD, ela justamente lista alguns pontos que, em paralelo com algumas certificações, como ISOs da parte da área de segurança da informação, listam controles onde as pessoas vão poder atuar, desde o estabelecimento de políticas de senhas seguras até a segmentação da rede, criptografia dos dados, vários pontos que vão prover a segurança da informação, entende? Lucas, inclusive você traz esse aspecto legal e acompanhamos também os ataques cada vez mais sofisticados, se eu não estiver enganada, do ponto de vista das notícias que vamos acompanhando por aqui. A lei está acompanhando essa sofisticação? Sim, a lei está acompanhando. A grande questão é que os órgãos ainda não incorporaram os controles, como eu disse, para prevenir os usuários, as aplicações desses ataques, né? Lucas, mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui conosco, pelos esclarecimentos, tirar nossas dúvidas. Tá bom então, Carol, muito obrigado. Felicitações aí, final de ano chegando. Desejo Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Um abraço, tchau, tchau. Com segurança, boas festas, Lucas. Com segurança. Tchau, tchau. Muito obrigada. Valeu. E assim a gente encerra o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.